Hoje a gente vai estudar acentuação e alguns aspectos da nova ortografia. É um tema que cai junto com a questão lá de ortografia, das 34 questões. Algumas foram sobre acentuação de 2024. Vou trazer aqui uma listagem para vocês. E amanhã no nosso grupo vai ter uma nova gravação também de resolução de questões. A gente vai resolver uma série de questões, gravar e disponibilizar para vocês, junto com a Lisca, né? E aí primeiro vocês com certeza resolvem a Lisca e depois acompanha a resolução pelo vídeo para ver onde errou, onde acertou, juntamente com o gabarito que eu vou dar no próprio material. Né? O próprio material já vai estar com gabarito. Muito bem. Muitas vezes a gente está diante de uma questão de concurso público que pede para a gente ou acentuar corretamente uma palavra, ou classificar uma palavra como senoxícona, paroxícona, proparoxícona e fazer relações de comparação de acentuação. Se as duas palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo, se foram acentuadas por serem proparoxíconas, ou se foram acentuadas por serem paroxíconas ou oxíconas, ou monossílabos tônicos. Então vamos lá começar nossa aula, essa noite. Primeiramente, então, a acentuação gráfica já começa que a acentuação, esse an aqui não é um acento. Quais são os acentos na língua portuguesa? O acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo. Esses são os três acentos na língua portuguesa. Aí tinha antigamente a crema também no U, só que ela caiu por terra. Tinha a crema, ela caiu. E esse sinal aqui, esse sinal diacrítico que a gente fala, ele simplesmente indica uma nasalização. Ele não é definitivo na acentuação gráfica. Ele não é um acento. Então eu não posso colocar ele e dizer que é um acento. E sim uma indicação que a vogal A está sendo pronunciada com a passagem do ar vindo pelo nariz. Só isso. É um sinal de nasalização. Existe o A e o AN. Então um é oral, o outro é nasal. É o mesmo A, é o mesmo som que sai pela boca. Uma pela boca, a outra pelo nariz. Só isso. Mas não é acento. Isso pode ser alguma questão específica de língua portuguesa cobrando sobre isso. Então, esse tio aí é acento? Não, é um sinal que a gente chama de diacrítico. Né? Ou só sinal, ou sinal diacrítico. Então, vamos começar já pelas regras. A gente começa pela parte mais difícil e depois resolve uma série de questões. Vamos começar pela regra mais básica dos monossílabos tônicos. E a diferenciação do monossílabo para oxígono é importante para a banca Selecom. E a UFMQ também, que vai cobrar um paralelo entre o monossílabo tônico com a oxígona. Porque ambos, monossílabos e oxígonas, são acentuados com A e O. O monossílabo só A e O, e a oxígona vai ser A e O em e ens. Beleza. Então aqui, o que são monossílabos? Palavras com uma só sílaba. Como assim? Se eu pego pá, por exemplo. Pá tem uma sílaba só. É tônico, é forte esse pá. Então eu coloco acento agudo nele. A palavra pé é forte? É. E então eu coloco o acento agudo nele. A palavra pó é forte? É uma sílaba tônica? É uma sílaba tônica, é um monossílabo tônico. Então coloca acento agudo nele. Fé, como a Thaís falou. A gente precisa mesmo é de fé. Então, são todos monossílabos com terminado em A, é ou O. E eu falei, é forte, não é forte, por quê? Existem monossílabos que são atônicos. Existem os tônicos e os atônicos, ou seja, os que têm tom e os que não têm tom. Ou átono, que a gente fala, né? Átono. Por quê? Porque não tem som, não tem tom. Então, por exemplo,
Casa de José. Estou no carro. Tenho dó de você, por exemplo. Ganhou, G. Deixa eu ver mais um exemplo aqui. Tá bom, é casa. Pode ser um H salgado, vai. Beleza, eu coloquei várias frases aqui. Casa de José, estou no carro, rua H Salgado, tenho dó de você. E eu posso falar também aqui, em vez de casa de José, posso falar casa do José também, certo? Certo, beleza. Perceba o seguinte, tenho dó de você. Dó é uma sílaba tônica forte. É um monossílabo, é uma palavra com uma sílaba só. A nota dó, ela é tônica. Ela tem tom. Ela é uma sílaba forte. Mas casa do José, do aqui não é forte. Ele, na verdade, é tão fraco, esse do, ele é tão átono, sem tom, que na nossa linguagem, na nossa língua, a gente fala tu. Ele se reduz a um u, de tão fraco esse o é. Igualmente, esse caso, casa de José aqui, ó. Esse e se reduz a um i. Igual esse que estou no carro, no se reduz a um u. A gente fala, estou no carro, casa de José, casa do José. Por que esse fenômeno na linguagem ocorre? Porque a sílaba, como ela é fraca, ela perde a sua tonicidade e acaba perdendo essa força da sílaba, a vogal O, a vogal E, a vogal A. Então ela acaba reduzindo, caindo. Realmente sua expressão virando um U. Estou no carro. Casa de José, casa do José. Isso não acontece com as tônicas. Então tem o dó. Ó, dó não é glu. Tem o glu de você. Não, tem o dó. No, se eu vou fazer um nó numa corda, nunca esse nó vai virar um nu. Estou fazendo um nu. Não, mas estou no carro. A preposição acontece, porque a preposição é uma sílaba fraca. Tona. O nó, não. O nó, eu abro a boca para falar, né? E igual pá, pé, pó. E assim consequentemente, né? Então, casa de José, ele vira um i, casa de José. Mas se eu fosse pedir para você me passar um livro, por exemplo, eu posso falar dê-me o livro. Dê-me o livro. Eu não falo dê-me o livro, porque esse D é forte. E como ele é uma monossílabo forte, tônico, terminado em E, eu tenho que acentuar. Terminado em O, nó, tenho que acentuar. Terminado em A, pá, ou gá, dá-me o livro, né? Dá-me, aí eu tenho que acentuar. Sim, Thaís, que é uma pergunta? Pode abrir o microfone. Assim, no caso, o U e o I, eles são classificados como semivogais, né? Uhum. E também, isso também explica a questão da tonicidade, né? Por ser semivogais. Sim. Eles realmente não são uma vogal, porque se fosse uma vogal com a sua tonicidade completa, a gente ia pronunciar ela com a voz alta, né? E veria assim. Então, para diferenciar o monossílabo tônico de monossílabo acônico, né? Então, o D aqui recebe o acento, o A, o E, o O recebe o acento. Quando são monossílabos com tom, tônicos. Então, beleza. Essa é a primeira regra que a gente vê, a mais básica. Então, pá, fé, nó, gás, aqui seguido de S, né? PES, seguido de S, pós, de pós-graduação também é seguido de S. Agora, oxígenos. Vamos só criar uma tabelinha aqui rapidão. Só fazer uma tabelinha bem rápida, GAPRO.
Parox. Pro. Parox. Rox. Uma palavra pode ser proparoxícona, oxícona ou paroxícona. O que distingue essa classificação de uma palavra ser oxícona, paroxícona, proparoxícona é essa cronicidade que eu falei, a sílaba que é forte, esse pá, pé, pó, nó. Essa sílaba forte em uma palavra pode estar na última sílaba, essa sílaba mais forte, essa cronicidade da palavra. Essa sílaba mais forte pode estar na penúltima sílaba ou na antepenúltima sílaba. Independentemente do tamanho da palavra de 2 sílabas, de 3 sílabas, de 4 sílabas, a partir de 2 sílabas, uma delas já é uma sílaba mais forte. Porque na língua portuguesa, a diferenciação do significado de uma palavra a gente define pela cronicidade que é essa palavra. Como assim? Palavra cidade, por exemplo, ela só tem esse significado por conta da cronicidade que eu dou a essa palavra. Cidade. Se eu falasse para vocês, preciso ir na cidade. Preciso ir na cidade. Ninguém iria me entender. Eu precisaria falar, repetir, cidade. Cidade? Que palavra é essa, cidade? Até eu falar cidade, a pessoa iria ficar matutando. O que esse louco está tentando falar? Cidade. Cidade eu não conhecia essa palavra. Por quê? Tem uma cronicidade diferente. E eu classifico então a cidade como uma palavra paroxícona. Porque a sílaba cônica dela, toda palavra vai ter então uma sílaba forte. Uma sílaba cônica diz que faz com que ela exista, faz com que ela tenha significado. E, inclusive, se eu às vezes mudar a cronicidade de uma palavra, eu mudo o significado dela também. Vou mostrar isso em alguns exemplos. Mas, enfim, a cidade, que a gente acabou de falar aqui, ela é uma palavra paroxícona. Ela tem 3 sílabas, cidade, em que a sílaba mais forte é a do centro, é a do meio, antes da última, ou seja, a penúltima. Mas a palavra Amapá, por exemplo, Amapá, tem a sílaba mais forte na última sílaba. E aqui foi assim claro, né? Amapá. Enquanto cidade não foi. A gente vai ver as regrinhas certinho daqui a pouco. Essas regrinhas que definem quando serão acentuadas ou não. E eu tenho, por exemplo, o nome Álvaro. Álvaro. Eu não falo Alvaro. Alvaro seria uma outra palavra que eu estou criando agora. A gente pode até definir um significado para a palavra Alvaro, porque a palavra Alvaro ainda não existe na língua portuguesa. Ela não existe, existe Álvaro. Aí Alvaro a gente poderia estabelecer aqui um sentido para ela e espalhar para todo mundo e criar um sentido só para nós, para essa palavra. Então, Álvaro, para ser reconhecido como esse nome com essa palavra, ele precisa ter a cronicidade aqui, na antepenúltima sílaba. A sílaba mais afastada da última sílaba. Então, quando a sílaba forte, ou seja, a sílaba tônica, ela está mais afastada da última, a gente chama essa palavra de uma proparoxícona. Quando a sílaba forte é a última sílaba, a gente chama ela de oxícona. E a sílaba forte é a penúltima, antes da última, eu chamo ela de paroxícona. E na língua portuguesa, 70% das palavras são paroxíconas. Se eu pegar o nome de qualquer pessoa aqui aleatório, a chance de ser uma paroxícona é muito grande mesmo. A maioria dos nomes, das palavras, são paroxíconas. Em segundo lugar, temos as oxíconas. E em último lugar, em número de palavras grafadas no dicionário, são as proparoxíconas, que é o menor número. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, se eu pegar alguém aleatório aqui como meu próprio nome, Douglas, se eu pegar Amanda, se eu pegar Iris, que tá aqui mais Iris, aqui vai ser vai ser assim, claro, por terminar em is, né? Vai ser uma paroxícona terminada em is.
Mas vamos colocar aqui. Íris. Beleza. Íris, Amanda, Douglas. São palavras paroxítonas. Por quê? A sílaba cônica está na penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Beleza. Não é Douglas, não é Amanda, não é Iris. Não, Iris, Amanda, Douglas. E assim com diversos outros nomes que se eu pegar aleatoriamente aqui vai ser paroxítono. Cai em maior número na língua portuguesa. Muito bem, então vamos começar pela oxítonas. As oxítonas, também terminadas em A e O, como são no caso dos monossílabos cônicos, A e O, recebem acentos. Se a sílaba mais forte é a última, ela recebe acento se terminar em A e O, em e ens. Vamos aqui aos exemplos. Cajá. Cajá recebe acento. Por quê? A sílaba mais forte é a última. Mas uma coisa é a palavra cajá, outra coisa é a palavra já. Aí o que o FMP gosta de fazer? Pegar a palavra já, pegar a palavra cajá e pedir para a gente selecionar, por exemplo, uma alternativa em que as palavras foram construídas pelo mesmo processo pelo processo de acentuação, né? Foram acentuadas pelo mesmo motivo. Seleciona uma alternativa cujas palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo. Ou seguem a mesma regra de acentuação. Aí coloca cajá e já em uma mesma alternativa. Aí chega a pessoa desatenta e marca. Aí a pessoa errou. Errou feio. Por quê? Já está na regra dos monossílabos. Já é uma palavra de uma sílaba somente. Cajá já é uma palavra com duas sílabas. Então já vai ser a última sílaba dessa palavra. Então cajá é uma oxítona. A sílaba mais forte é a última sílaba. Enquanto que já é um monossílabo tônico. Um monossílabo. Beleza. Monossílabo tônico. Então, eu não posso falar que já é uma oxítona. Porque para ser oxítona tem que ser a última sílaba. E já seria a última sílaba em relação a qual outra? Nenhuma não tem uma penúltima sílaba. Não tem uma antepenúltima sílaba. Então, já não é a última sílaba. Ela é a única sílaba que tem na palavra. Então, monossílabo tônico. Então, são regras diferentes. E muita gente cai nessa pegadinha que a banca UFMT e Selecom. Cajá é oxítona, porque agora são duas sílabas, então a sílaba final já é acentuada por ser uma oxítona terminada em A. Se seguir de S como a cras. A cras também acentua. Café acentua. Bebês. Es, aqui sim. E quando a vogal é aberta, eu acentuo com acento agudo, e quando é fechada, como é o caso do você, eu acentuo por quê? Oxítono terminado em E. E eu acentuo com circunflexo porque é fechado. Cipó, propôs, então os. Aí terminado em M. Além, porém, terminado em ens. Armazéns, parabéns. Aí teria o também, refém. Então, as palavras oxítonas, ou seja, com sílaba forte na última, terminada em A, E, O, em e ens são acentuadas. Isso me ajuda muito. Daqui a pouco eu vou lá. Depois eu faço, não vai confundir vocês, né? Cuidar com o crem, o bens e o sem. Muita gente, quem prova, coloca crem aqui, ó. Ou até mesmo na hora que está escrevendo alguma coisa, coloca crem. Por quê? Porque confunde lá com a regra do também. Também é acentuado. Por quê? Oxítono terminado em em. Mas crem é monossílabo. Monossílabo é só terminado em A, E, O que acentua. Em não. Bens. Não vou acentuar. Vamos colocar um acento agudo em circunflexo. Igual sem. Porque o em e o ens entram no rol das oxítonas. Ou seja, a palavra que tem 2, 3, 4 sílabas. Quando é monossílabo tônico, é só as terminadas em A, E, O e que acentuam, né? Beleza. E quando eu tenho um verbo, um verbo com uma ênclise aqui, encontrá-lo,
recebê-la, por exemplo, dispô-lo. Eu considero só a forma verbal. O pronome que se acopla a essa forma verbal, ele não estabelece uma relação de complemento de sílaba. Uma nova sílaba à palavra. Não. A palavra é encontrar. Aí lo é um pronome acoplado a ele. Seria uma outra palavra acoplada a ele, por exemplo. Ok. Monossílabo aqui seria átomo, né? Encontrá-lo, recebê-la. Bem fraco. Tem que a gente quase pronuncia o U aqui, encontrá-lo. Né? Beleza, encontrar, que a sílaba mais forte é a. Encontrar. A última sílaba é a mais forte. Terminou em A, oxígona. Terminado em A, e o em I ainda acentua. Receber, que considerando só a terminação da palavra no B, vou acentuar. Dispor, amar, vender. Aí, oxígonos terminar em A e O. Precisa acentuar. Todas as proparoxítonas são acentuadas, então não tem dificuldade, não, nem reserva memória para você de proparoxítonas. Você viu com uma palavra que tem a sílaba mais forte, mais afastada possível do começo, tem que obrigatoriamente acentuar. Então o nome Jéssica, por exemplo. Jéssica. Eu vou acentuar, por quê? Ser mais forte é a antepenúltima, acentua. Se eu tenho a lâmpada, lâmpada. Se fosse a última, seria oxígeno. Se fosse a ser mais forte aqui, seria paroxígeno. Mas como é a mais afastada, lâmpada, eu acentuo. Aqui no caso com acento circunflexo, porque é um som fechado. Lâmpada, Jéssica, própria gramática. A gente está estudando, acentua. Por quê? Proparoxígeno. Sílaba mais forte é a mais afastada da última. Como que eu pronuncio gramática? É como se eu tivesse uma sílaba fraca, uma forte, é uma fraca, uma fraca. Então a sílaba mais forte é a mais afastada da última sílaba. Se eu identifiquei que é uma proparoxígona, independente da terminação, do quanto de sílaba tem essa palavra, ela vai ser acentuada. Nem cria dificuldade com proparoxígona. Se você identificou que é uma palavra proparoxígona, você já acentua. Então, proparoxígona não é uma palavra proparoxígona. Né? Então, lâmpada, êxodo, abóbora, rápido, todas essas palavras são acentuadas aqui por serem proparoxígonas. Corrego, rápido. Então, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Aí vai acontecer o fenômeno lá que a Thais falou do semivogal, né? Rápido. Como eu falo rápido, essas duas últimas sílabas, e a sílaba mais forte, ra, eu dou mais ênfase, o O perde a sua conicidade virando um U. Uma semivogal, né? Rápido. Beleza. Isso só os professores de língua portuguesa precisam saber. Não caem em concurso, né? Agora vem a mais complicada, que é as paroxítonas. Que não é complicada de jeito nenhum. Aí vai ter um monte de mnemônicos aqui, ó. Rouxinol, terminado em R, X, N, R. Aí terminado aqui em I, em AN, em US, em PS, em ditongo. Vai ter um monte de regras para as paroxítonas que são desnecessárias também, na minha opinião. Eu nunca decorei elas. E por que eu nunca decorei elas? O que minha mente gravou é o seguinte: as palavras podem terminar em A, E, O, em e ens, ou podem não terminar em A, E, O, em e ens. Só vou adicionar o an aqui pra gente tomar cuidado. Beleza. Quando uma palavra é oxítono, qual que é a regra da oxítono mesmo? Vou deixar aqui do lado a paroxítono. Paroxítono. Deixa eu só...
aumentar um pouco o espaço aqui para deixar mais no centro aqui. Beleza. Esse cabelo a gente precisa lembrar, ó. Quando a palavra é oxítono e terminou em A, eu acentuo. Como é o caso do cajá que a gente viu. Quando terminar em E, eu acentuo porque cajá é acentuado, a sílaba mais forte é a última, é um oxítono e terminou em A, eu acentuo. O Pelé, por exemplo, eu vou acentuar. Pelé. O cipó, o micro, vou colocar um micro aqui de exemplo. Micro, acentuo, porque a sílaba mais forte é a última sílaba. Terminado em ens também, né? Então, também, acabei de falar, né? Também, refém. Beleza. Oxíconas. Vai acentuar sempre que terminar em A, E, O, em e ens. Terminou em qualquer outra vogal, qualquer outra consoante, terminou de qualquer outra forma que não A, E, O, em e ens não acentua. Ah, professor, por isso então o nosso Saci Pererê, figura folclórica, não é acentuado, não tem um acento aqui no I? Exatamente, não tem um acento no I. Só o pinguim. Porque Saci é uma oxícona. A sílaba mais forte é a última. Si. Mas não terminou em A, E, O, em ens. Então não acentuou. Por isso o nosso peixe pacu não acentuou. Muita gente acentua o cu, mas não é para acentuar não, pessoal. Por quê? Oxícono aqui terminado em U, não acentuei, mesmo se fosse monossílabo. Os monossílabos é só terminados em A, E e O. O U não tem nada a ver com a escola. Então, se tiver qualquer outra terminação para oxícono, não vou acentuar, porque oxícono é reescrito. Só acentua as terminadas em A, E, O, em e ens. Só isso que eu preciso saber de regra de acentuação gráfica. Agora, as paroxíconas, ela tem uma gracinha. Por quê? A paroxícona é inimiga mortal da oxícona. O que a oxícona faz, a paroxícona faz o contrário. Então, para as oxíconas, se terminou em A, E, O, em ens, eu acentuo. E as paroxíconas, se terminou em A, E, O, em e ens, e aqui entra o AMBO também, não acentua. Aqui não vai acentuar. Então, cajá. Vou colocar outro exemplo aqui. Pará. Pará, eu tenho que acentuar. Oxícona terminado em A, mas a mesma palavra. Se eu passo aqui e coloco, em vez de conicidade no orá, colocar no para, por exemplo, para, virou uma paroxícona. Acentua? Não. O que a oxícona faz, ela faz o contrário. Então, se a oxícona acentua no A, a paroxícona não acentua no A. Pelé, por exemplo. Se eu movo essa sílaba tônica da última, que é o nome do jogador de futebol, para a penúltima, eu já mudo a palavra também, ó. Pele. Pele macia. Tá. Pele não acentua. E é uma outra palavra. Mas parece que tem um acento aqui em lenha, professor. Pele, mas não acentua. Não vou colocar acento aqui no pele. Parece que tem um acento aqui lá. E tem um acento tônico. Só não vai ter um acento gráfico. Eu não vou colocar a acentuação gráfica aqui, mas toda palavra tem uma acentuação tônica, que é uma sílaba tônica, que é uma sílaba mais forte. Então, pele não acentua. Mecro acentua, porque oxícono termina de O. Mas se for uma paroxícono, não acentua. Então, mecro, sistema de medida mecro, não vou colocar o acento agudo aqui no E. Não tem por que colocar. Tô começando a sacar. Então, aqui, o que a oxícona faz, a paroxícona faz o contrário. Aqui acentua, aqui não acentua. Beleza. Então, A e O não acentua. Em e ens também não. Por exemplo, se tivesse uma palavra pagem, eu acho que existe essa palavra. Pagem. Pagem não acentua. Mas, então, a gente viu que a paroxícona terminada em A, E, O, em e ens, eu acentuo obrigatoriamente.
Se caiu aqui no A, a última sílaba, se caiu o O, a última sílaba, se caiu o E, a última sílaba, eu sou obrigado a acentuar. O EN, o ENS, parabéns, né? A paroxítona vai fazer o contrário. E na língua portuguesa, eu já falei que 70% das palavras são paroxítonas na língua portuguesa. E a maioria dessas palavras que são paroxítonas na língua portuguesa terminam em A e O. Olha só que incrível. Douglas, que eu falei, termina em A seguido de S. Amanda, que eu falei pra vocês, termina em A. Marcelo, termina em O. Mas o acento não é? Não. Paroxítono, Marcelo. Mesmo que pareça que é uma sílaba tônica aí, não vai ter o acento gráfico. Interessante, né? Sinta esse. Então, eu aprendi que para saber a tonicidade, chama a palavra. Uhum. Douglas, Marcelo. Tatiane, o que prolonga mais é a parte tônica. É a parte que é pele. Aí eu tô chamando a palavra, o pé fica mais quente. E o Pelé fica mais quente aqui. E olha só que interessante. A gente já viu que então a oxígeno termina H, E, O, em is acentua e paroxítono não vai acentuar. E a oxígeno é reescrita, ela só acentua nessa parágrafo aqui. A, E, O, em e ens. Mas a paroxítono, que terminar em qualquer outra terminação na língua portuguesa, qualquer outra, não precisa decorar nenhuma. Se é paroxítono, acentua. Só não vai acentuar as terminadas em A, E, O, em e ens. Qualquer outra finalização diferente, em, não, em não, é então, aqui, por exemplo, saci. É oxígeno não acentua, porque a oxígeno é certinha, só acentua A, E, O, em ens. Mas o táxi eu acentuei aqui no A. Por quê? Ué, paroxítono não acentua. Só não vou acentuar aquelas terminais em A, E, O, em ens. Pacu, eu não acentuo. Mas tem uma palavra aqui, bônus, por exemplo. Bônus terminou com um seguido de S. Acentuou. Usa isso aqui. Ó, vou pegar um verbo aqui, o revolver, por exemplo. Colocar em cor, né? Revolver a pessoa. Meus braços revolveram. Então, revolver. Ver é a sílaba mais forte, né? Revolver. A sílaba mais forte é a última aqui, então é um oxítono. Terminou em A, E, O, em ENS? Não, terminou em R. Não acentua. Mas paroxítono faz o contrário. Então, paroxítono terminou em R. Se for o revólver, a arma já. Revólver, acentua. Interessante, professor. Então, qualquer terminação para paroxítono vai acentuar, só não as terminadas em A, E, O, em, ens e o né? Deixar o aqui também. Aqui então o Isso aí. Então aqui vai ter uma série de regras que a gente vai ver aqui, ó. Do roxinol, por exemplo. Terminado em R, revólver. Terminado em X, tórax. Terminado em N, próton. E próton. Terminou em N. Mas a ser mais forte é o pró. Acentuou o pró. Próton, tórax, revólver. Fácil, difícil. Todas paroxítonas acentuais porque terminaram em L, em X, em N. Que é aqui o roxinol, né? X, N, L. Mas não precisa memorizar isso não. Para mim, rememorizando aquela tabelinha que eu falei, que para mim sempre apliquei e deu certo. Mas sempre é bom, né? Saber de cor sempre é bom. Cuidar com pólen e pólens, hífen e hífens. Por quê, pessoal? As paroxítonas terminadas em N acentuam. Então, pólen terminou em N. Hífen terminou em N. Mas hífens e pólens não vão ser acentuados. Por que não? Hífens.
Agora terminou em ENS. E lembra que a paroxítona é a inimiga mortal da oxítona? Então aqui, por ser uma paroxítona terminada em ENS, não acentua. Mas o parabéns acentuaria, né? Ser mais forte que terminado em ENS. Aqui o pólen, eu acentuo, por quê? Paroxítona, pólen. Pólen. Paroxítona terminado em N. Mas pólens já viram uma paroxítona terminada em ENS, não acentua. Só esse cuidado que a gente precisa aqui, ó. A FG vai cobrar uma questão dessa daqui a pouco. Guarda na mente para você responder certo. Então, mas minha ideia é essa. Oxígeno terminar em A, E ou em ENS, acentua obrigatoriamente. Terminou em qualquer outra terminação R, I, U, X, Z, L, não. Não. Oxígeno é certinho. Só A, E, O, em ENS. Paroxígeno. Não gosta de oxígeno. Então, terminou em A, E ou em ENS, como a sua inimiga acentua, ela não acentua. E por força do destino, ela tem que ligar com o fato de que a maioria das palavras paroxítonas são terminadas em A, E ou em ENS. Aí na língua portuguesa tem algumas terminações diferentes, X, L, N, X, o S, PS. Então o que faz? Pode terminar de qualquer outra forma, a paroxítona vai acentuar. Como que essas paroxítonas são acentuadas? São, com exceção das terminadas em A, E, O, em ENS e AN. Beleza. É assim que eu aprendi, né? Então aqui, paroxítono em I, CAC, lápis, tênis, terminado em ans. Aqui terminado em nasalização, an. Também imã. Olha só. Imã é acentuado. Órfã. Órfãos serão acentuados. Por quê? Paroxítono, a sílaba final é fão, a penúltima é or, e onde está a mais longa é órfão. Onde está a mais tônica, né? A sílaba tônica. Imã. Aí irmã, professor, irmã é acentuado? Não. Irmã não é acentuado. E esse tio? Tio não é acento. Tio é um sinal diacrítico no A. Beleza, an. Mostrando que ele é um an. Aqui, irmã. Não é acentuação aqui. Beleza. Lembre-se, tio não é acento, mas marca de nasalidade. Sempre deixar isso claro. Palavras paroxíticas terminarem em us, uns, como bônus, ônus, álbum. Terminar em PS, bíceps. Lembrando que a separação silábica de bíceps é assim, bíceps. Por quê? Na hora de fazer separação de sílaba, contar as sílabas, por exemplo, cada sílaba tem que ter uma vogal. A própria definição de sílaba é uma estrutura em torno de uma vogal. Então aqui eu tenho bi, uma vogal, c, o e está aqui, mas eu não posso ter ps formando uma sílaba porque fica insuficiente aqui para formar uma sílaba. Cadê a vogal de ps? Não existe. Ah, professor, mas existe a psicologia. Aí psi, aí vem ps, já tem o i. Agora o i está formando essa vogal, essa sílaba. Aí sim, agora tem uma sílaba, psicologia. Mas só ps, não existe vogal com ps. Então, para separar bíceps, são duas sílabas, bi e ceps. Assim como forceps, tríceps, enfim. Então, esses nomes de músculos aí serão acentuados. Por quê? Paroxítono terminar em PS. Precisa decorar tudo isso? Como eu falei, não. Quando eu vejo uma paroxítono, eu já acentuo. Só se ela for terminar em A, E ou em ENS que eu não acentuo. Beleza. Também, as paroxítonos terminarem de Congo. E essa aqui, pessoal, essa regra, se eu fosse para elencar para vocês, a que a Selecom mais gosta, que é essa aqui, ó. Das paroxítonas, em todas as paroxítonas, a que mais cai em prova da Selecom são as paroxítonas terminadas em dicongo. Porque a gente abre a gramática lá, ele fala as paroxítonas terminadas em A, E, O, em ENS não acentua. Beleza. Aí você chega lá uma mágoa e caça em claque. Vamos lá, mágoa. Se é mais forte essa má.
Régua. Sílaba mais forte é essa ré. Escória. Sílaba mais forte aqui, ró. Mas que termina em A. Você não falou que as terminações, as paroxítonas terminarem em A não acentuam? Sim, eu falei isso. E não desdica o que eu disse. E não desfalo o que eu falei. Por quê? Porque aqui, mágoa não está terminando em A. Uma coisa é o para, que eu falei, né? Que termina em A, para. Outra coisa é um régua, por exemplo, que termina em ua. Ah, a terminação aqui é diferente. Numa sílaba, eu tenho uma sílaba já terminada em A, para. Para. O mais forte é o pá. Então, paróxilo terminado em A não acentua. Mas régua, eu acentuo por quê? Porque é uma paroxítono, ré, terminada em ua, já é um dicongo, semivogal mais vogal. Então já não é mais terminado em vogal A, é terminado em um encontro vocálico, ua, um dicongo. E isso vai servir para tem, ue, ódio, ie, espé, se, ia, escória, então ie, ia, ue, uo. Toda vez que eu tenho semivogal e vogal, ou vogal e semivogal, e aí eu tenho aqui uma relação de dicongo e eu vou ter que acentuar as paroxítonas terminadas em dicongo. Só tem que tomar cuidado com os dicongos ei e oi. Esses dois engraçadinhos aqui. Esse ei e oi tem uma regra só para eles. Esses dois dicongos, ei e oi. Quando eu tenho uma oxítona terminada em ei e oi, acentua a criança. Tem que acentuar. Então, anéis. Eu vou acentuar. Anel não acentua, né, professor? Não. Por que não acentua anel? É um oxítono, é um oxítono. Mas terminou em L. Oxítono é só terminar em A, E, O, N e ENS acentua. Mas o anéis, ele vai cair na regra anéis. Oxítono terminado em dicongo E. Papéis. Oxítono terminado em E. Lençóis. Herói. Dói. Monossílabo tônico terminado em R aqui também, né? Oi. Beleza. Agora, o que o concurso vai cobrar? Essa mesma e oi, essa mesma sílaba, com o dicongo aberto e oi, só que em vez na oxígona, na paroxígona. Como assim, professor? Herói, a gente viu, acentua. Mas e se eu puxar mais uma sílaba aqui? Heróico, por exemplo. Ué, perdeu o acento. Heróico. Ele fez um ato heróico. Cadê o acento do herói? Sumiu. E por que esse acento sumiu? Porque eu não tenho mais esse oi no oxígeno. Ele passou agora para uma tonicidade anterior, para paroxítona. Ele passou aqui para paroxítona. Aí o heróico perdeu o acento. Sério? Uhum. E digo mais. Digo muito mais. Ideia. Essa aqui, nós brasileiros ainda não conseguimos colocar na nossa mente. Eu sei que vocês já conseguiram, mas a maioria dos brasileiros ainda coloca acento no EIA. A gente passou a vida inteira colocando ideia com acento, mas agora o acordo ortográfico falou não. Não é. Ideia. Por que não? Ideia. É assim que eu separo silabicamente. Alguns teóricos vão falar que tem um glide aqui desse I, ficando mais ou menos assim, ideia. Ideia, fazendo separação silábica desse jeito. Mas a oficial é assim, ideia e o A sozinho. Beleza. Ideia, epopé. E aqui, a sílaba mais forte está na paroxítona e tem esse E e esse OI aqui, nessa paroxítona. E quando esse E e OI está na paroxítona, o acento cai. Caiu o acento, não tem mais acento.
Então, ideia não tem mais acento. Plaqueia não tem mais acento. Plaqueia. Jiboia. E a própria boia, também jiboia, não tem mais acento. Por quê? Paroxítono com oi não acentua. Com ei não acentua. E a gente ainda sofre com isso demais. Demais. Apoio. O apoio aqui as pessoas começaram a mudar um pouco, né? Lembrando aí que o apoio e apoio são, são palavras homônimas, né? São homônimos que a gente viu na última aula. Homônimos. Homônimos homógrafos. Com mesma grafia. Homônimos homógrafos. Bocaiúva. 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 Essa é boa. Só que bocaí. Caiúva. Caiúva, né? E feiura é uma outra regra que a gente vai ver daqui a pouco. Bocaiúva e feiura perderam acento. Não é por essa mesma que glei e glói. Então, jiboia, assembleia, plaqueia, joia, apoia, popeia, ideia, todos perderam acento. Nós brasileiros ainda precisamos internalizar mais isso. A maioria de vocês já escreve ideia sem acento. Mas uma vez ou outra a gente pode errar. Então, de Congo aberto, léu, também, chapéu, véu, ilhéu, tem acento, mas isso aí, pelo uso, a gente já sabe mesmo. Quando a gente escreveu chapéu, véu, ilhéu, que é esse jeito. Beleza. De congos, i, iu. Quando eu tenho uma palavra com i e com u separado na separação silábica, antes dela tem uma vogal e ela está sozinha na sílaba, eu tenho aqui um hiato. Um hiato de i e u. Como assim, professor? Ó. Falar meu nome, por exemplo. Araújo. Goiás de Araújo Ribeiro. Esse U aqui, ele era para receber acento. Meu nome na minha certidão de nascimento está sem o acento. Aí meu nome está com erro de ortografia. Por isso eu fui ser um professor de português, para pagar esse karma aqui com os meus pais. Mas Araújo precisa que acento. Por quê? O está fazendo contato com uma outra vogal. Então entre essa vogal e essa outra, entre essa sílaba e essa outra, existe um hiato entre essas duas vogais. Uma está separada da outra. Existe um hiato aqui. E o U ficou sozinho. Quando o U está sozinho em um hiato, que é esse caso aqui, eu tenho acento. E esse A, professor, é um hiato também? Não. Esse A do Araújo não é um hiato. E por que não é um hiato? Atrás dele tem alguma vogal? Do lado dele tem uma vogal? Não, então ele não está isolado. Ele está começando a palavra, né? Ele por si só, esse A também monta uma sílaba por si só, assim como esse U tem uma sílaba só para ele, né? Mas ela não tem hiato, porque para que hiato precisa cair uma pausa entre duas vogais. Araújo não tem uma pausa entre A e outra vogal. Mas agora esse U tem uma pausa. Se tem uma pausa do U com A, é um hiato. Beleza. Então, quando eu tenho o U e o I sozinhos, como em Sa, I, Ga, em Sa, U, P, Ba, U, ó, o U tá sozinho. Atrás dele tem o A. Tem um hiato. E o hiato de I e U acentua. Isso é interessante porque o concurso vai trazer juiz. Várias vezes, vários concursos eu vejo trazendo juiz. A palavra juiz. E aí, acentua juiz? Assim como acentua país, país acentua. Porque o I está fazendo hiato com A. O S não tem diferença aqui. Para fins de classificação, é só marcação de plural, né? Então, país tem o I e o S.
Então eu posso que cair, eu caí, caísque. Olha, o I aqui está fazendo iaco, seja com S, seja sem S, ele está fazendo iaco com A. Então acentua. Mas o juiz, ele está sozinho? Não. O iaco, o I tem que ficar sozinho ou no máximo acompanhado de plural. Não pode ter uma outra consoante. Aqui é o que eu usei, ó. Juiz. Juiz. Então, por querer esse Z, o I já não está mais sozinho, então ele já não está fazendo esse ato sozinho, e por ele não estar sozinho não vai ter acento. Só que acentua se eu tenho o I sozinho. No máximo com um amiguinho S aqui. Tirando isso, não acentua juiz então. Mas o juizado eu vou acentuar. Ou juízo. Desculpa, juízo eu vou acentuar. Juízo. Por que o juízo eu acentuo? Juizado já seria uma paroxítono, né? Nada a ver. Juízo eu acentuo porque o I está sozinho fazendo iaca aqui com U, uma outra vogal. E ele está sozinho, ele vai ser acentuado. Por ser aqui um iaco, né? Então, juízes, acentua, e o juiz não. Juiz não. Juiz sem acento. Mas juízes sim, olha só. Por isso o concurso sempre traz o juiz. Eu vejo juiz aparecendo em várias questões da FGV. E da nosso rumo, que está fazendo uma prova lá em Rio Branco agora. Miúdo, que o fica sozinho. I fica sozinho. U fica sozinho. Só que macoiar com a rainha. Rainha. Rainha não vou acentuar. Mesmo I ficando sozinho. Rainha. Tem a regra do NH. Não forem seguir GNH. Se tiver NH, essa regra do IAC não comporta aqui para o NH. Beleza. Então, deixei aqui alguns exemplos. Juiz, sem acento. U, sem acento, mesmo U. Estão aqui fazendo IAC com A. Tem o L acompanhando o U. Tem o R aqui no sair. Rainha tem o NH aqui. Minha mãe, minha rainha. A gente nunca escreveu rainha com acento agudo. Isso não existe. E aqui é onde a colega falou bocaiúva, entra aqui, ó. Baiuca, feiura, poiunga, bocaiúva. Não são mais enclaves e o conco dos iacs quando precedido de conco. Então, bocaiúva. Bocaiúva. Ó. Bocaiúva, que é a própria uva, só que bocai, né? Aqui tem um de congo antes. Então, não vou acentuar. Feiura. Feiura. É um iac, professor? O tá aqui sozinho. Mas aqui do lado ele tem um encontro vocálico. Já não tá mais uma vogal. É um encontro vocálico. Então, não tem acento no feiura, na bocaiúva. Mas antes tinha, né, professor? Antes do acordo ortográfico tinha. E também o último exemplo do acordo ortográfico pra gente falar, que cai em prova bastante. Essa relação aqui do vou, enjoo, pergoo, abençoo, leem, bem, vem, creem, quando eu tenho a repetição do o e do e, né? Não é mais assim, claro. Antes era vou, enjoo, pergoo, leem, bem. Hoje não é mais assim, claro. Só pra gente ficar atento. Antes caía muita questão de novo acordo ortográfico por conta disso. As pessoas lutaram para reaprender, né, essas questões. E o acento diferencial? O acento diferencial mantém o verbo por, diferente da preposição por, para diferenciar da preposição por, do porquê, por exemplo, porquê não vai ter acento, esse or aqui. Mas vou pôr açúcar no pote, vou pôr, aí por tem acento no o. E o pôde, né? Então, ele pôde fazer o procedimento e ele pode fazer o procedimento. Pôde e pode. A diferença aqui de tempo verbal, na gramática, esse acento diferencial é permitido, inclusive obrigatório. Né?
E também, o que é obrigatório? Colocar o bendito do acento circunflexo no verbo ter e seus derivados, ter, conter, reter, quando é a terceira pessoa do plural. Vou até abrir uma página aqui para a gente falar melhor disso. Ele tem uma família. Eles têm filhos. Olha, eu sou obrigado, por uma questão de concordância verbal, quando eu tenho a terceira pessoa do plural, eles, elas, sou obrigado a colocar o acento diferencial aqui, ó. Eles têm. Para diferenciar esse verbo do mesmo quem na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque em muitos contextos de escrita, o que vai diferenciar que é a terceira pessoa do singular no sujeito e que é a terceira pessoa do plural, em casos de coesão, é esse quem aqui. Porque muitas vezes quando eu escrevendo sobre uma coisa aqui nas primeiras linhas, aí eu coloco um quem aqui. Tá, mas esse quem vai se referir a uma terceira pessoa do singular ou do plural. Eu só vou saber se tiver quem indicar. E quando é o sujeito, uma pessoa da terceira pessoa do plural, eu preciso colocar esse acento diferencial. Então, se for as calhas retém muita água, por exemplo. Retém muita água. É diferente de falar a calha retém muita água. Lembrando que a água é um substantivo incontável, não tem como falar muitas águas. Né? Então, retém. Professor, pela regra lá do retém, pela regra da oxígona, terminada em retém. Eu sou obrigado a colocar acento. Sim. A calha retém muita água. Porém, quando é a terceira pessoa do plural, as calhas, agora o sujeito é quem? Elas. É diferente de a calha, que é ela. As calhas, elas, retém com o acento diferencial. Porque o sujeito é a terceira pessoa do plural. Elas retêm. Elas contêm. As famílias contêm com acento diferencial. Agora a família contém, quando é ela contém. A família, a pessoa, enfim. Então foram elas contêm com acento circunflexo. E o que o concurso vai trazer? Vai trazer um sujeito terceira pessoa singular, ela, e colocar um acento diferencial aqui não pode. O acento diferencial é para a terceira pessoa do plural. Ou vai deixar a terceira pessoa do plural só com o acento agudo, sem o acento diferencial. Vai fazer uma inversão, uma bananada toda. Então ele precisa ter isso em mente. Quem, plural, eles, elas. Quem, singular. Com quem, singular, com acento agudo. E com quem, com circunflexo, plural. Agora vamos partir para o que mais importa, as questões. Deixa eu só desligar esse ar. Beleza. Ó, para começar aqui, questão de 2024. Professor não, auxiliar aqui, FGV 2024, Prefeitura de Macaé. Assinala a opção que mostra uma acentuação gráfica incorreta. Ela quer então a incorreta, não mais a correta. Aí tem água, paciência, caráter, mártir, bênção, órgão. Professor, parece que está tudo correto. Ele quer a incorreta. Então, olha bem. Que o Biane marcou a letra B. E provavelmente ela acertou, até porque ela é inteligente. E sabe que a palavra inteligente não se escreve desse jeito, né? Deixa eu... Eva também marcou a letra G. Beleza, o restante todos consertam. Água. Por que a água é acentuada? Água é uma paroxítono terminada em dictongo.
água. E paroxítono terminado de congo acentua. Não termina em A, pessoal. Termina em UA. Paciência. Mesma história. Paciência. Paroxítono. A última sílaba é cia. Terminou em de congo. Cia. Paciência. Então o em eu vou acentuar. Obrigatoriamente. Caráter. Paroxítono terminado em R. Acentua. Marte. Paroxítono terminado em R. Acentua. Bênção, paroxítono terminado em ão, acentua. Órgão, paroxítono terminado em ão. Inteligente, aí não. Por que não? Eita, quase fiz uma burrice. Inteligência que seria, né? Não É, inteligente. inteligente. Ó, inteligente terminou com E. E as paroxítonos terminadas em A, E, O, em, ens e am, não acentua. E qualquer outra terminação, ão, R, de Congo, acentua. Então aqui, inteligente que é incorreto, a gente achou. Possível, K correto. Paroxítono terminado em L. Lago roxinol, né? Lâmpada, paroxítono, correção acentuada, lâmpada. Próprio, paroxítono terminado em ticão. Beleza. Mas a inteligência, realmente, como a Thaís falou, seria acentuada. Aqui, ó, professor de língua portuguesa. Essa questão vai ser um pouco mais cabeluda. 2024 também. Considere os seguintes grupos de palavras. 1. Científico, exército, revólver. 2. Heroína, ânimo jornalístico. 3. Por, Paraná, jacaré. Em relação às regras de acentuação gráfica, é correto afirmar que, no primeiro grupo, todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Estou falando que científico, exército e revólver têm a mesma regra. No segundo grupo, as 3 palavras são proparoxítonas. Então, heroína, ânimo, jornalístico. As 3 proparoxítonas que ele está falando aqui. No terceiro grupo, há uma palavra com acento diferencial. Por, Paraná, jacaré, tem algum acento diferencial. No segundo grupo, há 2 palavras acentuadas por conterem iacos. Então, aqui, heroína, ânimo, jornalístico, 2 que iacos, a gente está falando. E no terceiro grupo, todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Por, Paraná e jacaré. Então, aqui já envolve mais relações com a aplicação da regra que a gente já estudou. Agora, uma questão mais elaborada. Não é impossível essa questão. Só exige mais pensamento, mais processo. Eu não acredito que seja a letra E. Alguém mais tem outros pensamentos? Por eliminatório, que agora não consegui visualizamento pelo celular, mas assim, o segundo grupo, 2 palavras acentuadas por conterem hiatos. Heroína, ânimo. Sim, mas é sem ânimo não. É, exatamente. Então daria para eliminar já. Mas muitas pessoas não eliminariam o ânimo porque pensariam o seguinte: ânimo foi acentuado e o A tá sozinho, então hiato. É pra você colocar heroína. Heroína foi acentuado porque o I tá sozinho. Porém, hiato é a separação de uma vogal de outra vogal. O an não tem uma vogal antes dela. Então aqui a regra que se aplica é a proparoxítono. Tem a última, a penúltima e an que é a penúltima. Então você já eliminar. Essa dá para eliminar. Você elimina. Mas heroína, sim, heroína é uma é um hiato. Então aqui, IA, que você falou na G, né? Elimina. No primeiro grupo, todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Será? Vamos ver. Científico. Típico. Aqui, proparoxítono. Identifiquei que é uma proparoxítono, acento mais forte. Anque penúltima acentua. Exército. Opa. Tá indo. Exército. Também, ó. Exército.
sílaba mais forte, an que é penúltima. Proparoxítono sempre acento com H. Aí vem o revólver. Só que o revólver acabou. Por quê? Volver. Já não é mais proparoxítono. Paroxítono revólver. Paroxítono terminado em R. Então, duas proparoxítonos e uma paroxítono. Então, duas palavras são pela mesma regra? Não. No segundo grupo, as três são proparoxítonos? Não, a gente viu que tem um hiato. Então, descarta. Heroína, hiato. Mas ânimo é proparox, né? Sim. E jornalístico também. Então, se o cara vai lá no jornalístico, proparoxítono. Ânimo, proparoxítono. A heroína. Aí falhou na segunda aqui. Ok, no terceiro grupo há uma palavra com acento diferencial? Sim. Por acento diferencial. Para diferenciar do porquê, do por alguma coisa, por você, né? Eu fiz por você. Esse por preposição. Agora eu vou pôr você na cama. Aí, por acento diferencial. Que o verbo por. Então aqui é a seca correta. Tá. E aí, no terceiro grupo, quais palavras são acentuadas pela mesma regra? Não, aí a gente caiu naquela falácia lá das oxítonas. Para ser oxítona, pessoal, tem que... Eu não copiei, tá? Que eu gravado, pessoal. Depois vocês vão acessar. Ó, para ser oxítona, ela tem que ter a última sílaba tônica. Então, para, na. Oxítona terminada em A, sem curva. Jacaré. Oxítona terminada em E, acentua. Aí a pessoa pensa por, terminada em O, R, acentua. Não. Aqui não é uma oxítona. Na verdade é um monossílabo. Se por é um monossílabo. Uma regra é a monossílaba, é uma regra, e oxítono é outra. A oxítona precisa ter pelo menos duas sílabas para uma ser a última. E o monossílabo tônico não existe última sílaba, só tem ela de sílaba, né? Na verdade, ele já deu a resposta quando fala em relação ao acento diferencial. Porque é uma única sílaba, então ele não vai entrar como uma oxítona, sim como monossílabo. Ó, essa aqui foi muito difícil também em língua portuguesa, professor de língua portuguesa. Caiu na área específica, lá nas 40 questões de específica. E trouxe palavras que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, quero que eu vou abrir um dicionário com vocês aí, pra gente resolver essa questão, ó. Já ouviram falar no azíaco? No asiático? Já ouviram falar no refrega? Ou no refrega? No decano? Ou no decano? No álcali? De alcalino, já ouviram falar? Eurólico? Gókens? Fênix? Ele quer qual? A correta, então a maioria vai cair incorreta. Professor, eu não ouvi falar sobre essa, então a chance de ser incorreta é grande. Mas vai com calma. Ele quer a opção em que duas palavras são apresentadas de forma correta. Aí eu tenho que primeiro começar a eliminar aquelas que eu tenho certeza que não é escrito dessa forma. Leucemia. Será que é escrito assim? Leucemia. Provavelmente não. Provavelmente não. Leucemia, mia. Eu não dou importância para essa semivogal aí. Leucemia. Leucemia. É uma oxígeno terminada em ditongo e ia. Não vai acentuar leucemia. Protótipo. Acentua por ser proparoxígeno. A maioria vai na E mesmo. A maioria cai na E. Agora eu vou compartilhar para vocês a minha tela inteira para preencher o dicionário. Eu só digo uma coisa, não é aí. E por que não é aí, professor? Por conta do totens. A gente viu lá naquele gráficozinho. Vou voltar lá pro começo, calma. Rebobinando a fita lá. Nossa, a gente viu bastante coisa, hein? A gente viu que a oxígeno e paroxígeno são inimigas mortais. O que a oxígeno faz, a paroxígeno faz totalmente o contrário. A oxígeno terminada em A, E,
o, em, iens, acentua. Mas paroxítono, terminado em A, E, O, em, iens, não vai acentuar. E o que aconteceu aqui? Lá no Cockens. Vamos voltar lá agora. Vamos voltar aqui. No Cockens. Cockens. Isso é mais forte que aqui. Cockens. É um paroxítono. Porém, terminou em ens. Não pode acentuar. Paroxítono terminado em A e o em ens não acentua. Qualquer outra terminação acentua, como X aqui, ó. Fênix. Aí Fênix acentuou. Fênix. Por que se acentuou? Porque terminou em X, terminou em L, terminou em R, terminou em Dicom, terminou em, sei lá, em Z, em 1, em I. Qualquer terminação acentua. Só não a E ou em INS, que é onde caiu aqui. Vamos aqui apresentar outra coisa. Aquela inteira. Vamos lá, vamos lá. É o seguinte. Esse vai ser nosso amigo em diversas questões que eu vou postar lá para vocês esse fim de semana. Eu deixei para postar esse fim de semana uma lista de questões, duas questões de ortografia, né? As crincurrículas lá que a Amanda pediu. E vou fazer a gravação dessas questões. Muitas vezes eu vou precisar vir aqui no dicionário, por exemplo, colocar asiago, por exemplo, azigo. E ver o que é isso, nunca ouvi falar. Aziago não tem acento. Aziago. Que anuncia ou faz recear calamidade, azar, que traz consigo de mau agouro, né? Uma ideia de mau agouro, de azar, de má sorte. Não conhecia essa palavra também. Estamos no mesmo barco. Aziago, não conhecia. Aziago. Então, paroxítono terminado em O, não acentua. E houve outras questões que eu vi cair nessa mesma palavra. Então, a gente está aprendendo palavras aqui que vai ser cobradas também pela FGV. Refrega. O que é isso? Vamos pesquisar aqui no dicionário. Refrega. 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 Luta entre forças inimigas. Briga, peleja. Fala logo briga. Luta, não refrega. Mas pode ser trabalho árduo, demanda esforço. Então, refrega. Refrega. Sem acento. Aí fica refrega. Refrega. Vamos ver o decano agora, o decano. Decano é nome genérico dos hidrocarbonetos saturados, fórmula C10H22. Puxa vida, professor. Decano é uma coisa da química aqui, mas tem gueão, né? Elementos mais antigos de estabelecimento, fundação, associação, associação. Meu Deus, não conhecia, professor. E decano? Não. Existe a década, mas decano não tem nada a ver com a década, como a gente viu hoje de manhã. Aqui, leucemia. Não precisa pesquisar, a gente sabe que não é escrito desse jeito. Procótipo. Tá correto. E álcali. E aerólico. As duas são proparoxítonas. Vamos pesquisar aqui. Aerólico. O que é aerólico? Aerólico. Astronomia. Geologia meteorico formado por minerais, geralmente composto por silicatos. Então, uma coisa aqui da astronomia. E o que é álcali? Vai ser lá da química. Álcali. Química. Qualquer hidróxido de um metal alcalino. Lítio, sódio, potássio, césio. Professor, mas eu sou professor de português. Pois é. A FGV, às vezes, pega pesado. Desse nível aqui. Cobrando palavras que não estão no nosso contexto de conhecimento. E o que eu precisaria fazer aqui, então? Eu tenho que buscar na memória ou fazer o máximo de questões possível e decorar essas palavras que ela utilizou, porque se ela utilizou, ela pode reutilizar, né? Reutilizar. Aqui não tem jeito, é quem sabia, quem já estudou muita química, física, que nem pela regra tem como a gente saber, porque refregar aqui que ele escreveu, né? Ele escreveu de forma proparoxítono como décano e os dois estavam errados. As duas eram paroxítono.
que Cockens e Fens escreveu as duas paroxítonas e estava errado Cockens. Por um motivo que a gente sabe, que a gente aprendeu na regra. Aqui, álcali aerólico. As duas são proparoxítonas. Álcali aerólico. As duas proparoxítonas estão escritas corretamente, segundo o dicionário. É rezar para não cair esse tipo de questão na nossa prova. E caiu lá na seção de específica de português, cara. Não vai ser louco de colocar esse tipo de questão para o público geral, né? A gente é que sofre mais. E acabando, pessoal, nossa aula. Também temos aí uns 8 minutos. Vai ter tempo, vamos fazer para ficar até o fim aqui. Mais uma questãozinha de 2024. Entre as palavras abaixo, assinala aquela que tem a acentuação errada. Aqui são, a maioria, oxítonas. Uma delas aqui está errada. E eu acho que vocês já vão pegar de primeira, porque a gente falou bastante sobre isso na aula de hoje. Café, será que é certo? Ele quer errado. Lógico que a pessoa que toma café todo dia sabe que escreve desse jeito. Beleza. Cipó, caju, pará, açaí. E aí, qual que é a errada? Pará? Não, Pará tá certo. Mas assim, sem ser o nome do estado. Não, mas aqui tá certo, ele quer uma errada. Pará tá escrito corretamente. Mas uma passou despercebida. Caju. Por quê? As oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens acentuam, não as em U. Aí, como eu falei, o pacu não acentua, o caju não vai acentuar. Outras palavras terminaram em U, o jacu, e as em I, saci. Então, esse U aqui está acentuado incorretamente. Um oxítono terminado em U não acentua. Eu tenho quase certeza que eu já vi na minha vida escrito caju desse jeito. Pois é. Certeza, nos sucos aí. Mas, a maioria das vezes, caju de suco de caju. Vai estar caju escrito com acento, mas que é errado. (2024) FGV. Ah, professor, então vamos voltar lá. O restante tá certo? Tá, café tá certo, cipó, terminado em O, E-O, A, Pará. E açaí. Açaí tem um iaca aqui. Açaí. Aqui. O I tá fazendo iaca com A, sozinho. Não se enturmou. E quando o I e o K sozinho, acentua. Tá correto. Essa é interessante, ó. A analítica de revisão caiu lá nas questões específicas do analista de um revisor da Câmara de Fortaleza, então bem pensada. Em cada opção abaixo há duas palavras propositalmente sem os acentos gráficos, então não colocou acento gráfico nenhum. A segunda opção é que os dois vocábulos mostram uma acentuação tônica diferente. Acentuação tônica diferente. O que ele quer falar? Regras de acentuação diferentes. Ou a tonicidade da palavra, um tá aqui, outro tá lá. São tonicidades diferentes. Acentuação tônica. Não tem a ver, no caso, com o circunflexo, não, né? Não tem nada a ver. Não tem a ver. Essa aí a gente confundiu hoje pela manhã também. Não tem nada a ver com... É a acentuação tônica. Qual é a tonicidade? Se é no meio, se é no final, se é no mais afastado, se isso é na última, na penúltima, na antepenúltima. A acentuação tônica é diferente. Ou seja, um é oxítono, outro é paroxítono. Um é paroxítono, outro é proparoxítono. Eu quero saber quais são diferentes, acentuações tônicas diferentes. Eu já vi da letra A. A letra A. Ínterim, procótipo. São iguais, então elimina. Jura? Já elimina A, porque ele quer diferentes e a gente quer esse ínterim. Neste ínterim, ou procótipo, as duas são proparoxítonas, então são iguais. Proparox. Ficamos entre B, C, G e E. Então, qual delas são uma diferente da outra? Que isso, Zé? Chuta não, Zé. Vamos lá.
Vamos lá. Exercitar um pouquinho aí. Ó o Gekano. Gekano apareceu aqui de novo. Percebeu? Que ela tem provavelmente tem uma lista de palavras que ela utiliza e a gente acaba aprendendo quais são essas palavras que ela utiliza. E é rubrica ou é rúbrica? E aí, a gente faz uma rúbrica. Rúbrica aqui? Eu fiz uma rúbrica ou fiz uma rubrica? Douglas. Ônibus e álibi. Ônibus e álibi. Então, aqui também, mesma regra, ó. Ônibus, ônibus, álibi. Proparoxítono nas duas. Então, isso aí, você caiu na mesma proparoxítono das duas, aí. Tem que ser diferente, uma diferente da outra. Uma diferente da outra, tá. A gente viu, por exemplo, o Gekano. Gekano a gente já conhece, que foi tema da última questão. Seria a D, então? Seria G. Ó, órgão e pônei. Mesma regra de acentuação. Órgão. Paroxítono terminada em ão. Pônei. Paroxítono terminada em E. Então, paroxítono terminada em dicongos, né? Decano. Decano, paroxítono. Órfão, paroxítono. As duas são paroxítonas. Agora, rubrica, paroxítono. Rubrica. E paroxítonos que em A acentua? Não. E acentua? Não. Ens acentua? Não. O? Não. Não. Qualquer outra terminação? Aí acentua. Beleza. E êxtase? Êxtase acentua. Êxtase. Proparoxítono. Então temos uma proparoxítono em êxtase. Êxtase. E temos uma paroxítono em rubrica. Nossa, gabarei que letra G. As duas têm acentuações cônicas diferentes. Uma é paroxítona, rubrica, e a outra é proparoxítona. Então aqui ele pediu acentuações cônicas diferentes. E o que a gente poderia, num nervosismo, fazer na prova e confundir é uma com acento circunflexo e outra com acento agudo? Não. Não é referente ao tipo de acento, e sim a acentuação cônica. Olha só que pegadinha boa essa questão, hein? Essa a gente gostou muito de fazer. É muito boa essa. Nossa, quem quatro. Vamos fazer. Abaixo aparecem 5 cartazes de rua. O cartaz que está inteiramente correto, aqui TJP, 2024 também, técnico de informática. Então na rua, sim, Josi, está sendo gravado aqui. Inclusive agora com outro microfone para ficar ainda melhor nossa qualidade. Então aqui eu tenho placa de rua. A gente vai andar pela rua, ver vende-se planta. Vai ver lá, não dobra direito. Estacionamento gratuito. Sanduíche místico, R$10. Farmácia, 24 horas. Beleza, Josi? Então, andando por Cuiabá e a gente vê cada uma dessas placas diferentes. Eu quero saber qual delas está mais correta. Crase. Não tem crase aí, né? No à direita? Isso. Quem que quer crase, mas aqui tá sem crase. Não, por isso que eu tô falando. A direita ou a esquerda é crase. Então tá Isso. errado. É essa. Tem outra que a gente pode eliminar na cara aqui, ó. Deixa um. Estacionamento? Gratuito? Não. Gratuito. No caso, o estacionamento também é letra C. Gratuito. Mesmo que às vezes a gente fala gratuito, é gratuito, mas é gratuito. Gratuito. Sim, sim.
E coito. A D também dá para eliminar. Sanduíche místico. E também a anotação aqui do dinheiro não é moeda nacional, é RS, né? Parabéns aí para quem percebeu essa. Creio que é a letra A. Vende-se plantas. Aí que tá, não pode ser a letra A também. É a E, porque o farmácia 24 horas, o 24 horas está correto, né? Na nova grafia. Se tivesse assim, ó, ficaria incorreto. HS. Só H. E aqui a gente vai explicar lá em concordância verbal, é um dos temas que a gente vai... Tem lá no nosso cronograma, vocês podem ver. Aqui tem um caso de sujeito, de voz passiva. De sujeito passivo, paciente. Plancas são o quê? Plancas são vendidas. Se plancas são vendidas, vendem-se plancas. Ou alugam-se casas. Eu preciso ter a concordância no verbo aqui. Como o sujeito é a terceira pessoa do plural casas, ou plancas, fica vendem-se plancas e alugam-se casas. Então, o mais correto é a letra E. Farmácia 24 horas. E esse vende-se plancas é o que mais vejo em Cuiabá. TJP, a mesma prova, técnico de informática, técnico de informática, porque teve duas questões envolvendo a acentuação gráfica nessa prova de técnico. A opção em que as duas palavras nela apresentadas recebem acento gráfico corretamente é. Então aqui, a maioria vai estar errada, digamos assim, e uma vai ter as duas corretas. Ele quer saber essas duas corretas. Aqui, dócil, autóctone, rúbrica a gente já viu nas passagens. Então aqui já tem como saber que rúbrica não se escreve assim. Essa também vai exigir um pouquinho mais da gente. Vamos por eliminação. Ó. Quando a gente ficar assim meio na dúvida, a gente tem que eliminar esse pessoal aqui. Dar nome aos boi. Rubrica e não rúbrica. Aqui já quer errado. É rubrica sem acento. Então B eu posso tirar. Aí eu olho aqui. Barbária. Nunca ouvi falar nessa palavra também. É barbárie, né? Barbárie e não barbária. Maquinária? Não é maquinário? E aqui maquinaria? A maquinaria tal, sim. Maquinaria não recebe acento. Maquinária, aí não existe. Ou é maquinário, ou é maquinaria. Então aqui, errado. E é aquele personagem mitológico. É Cíclope. Ciclope. Quem assistiu aí X-Men? O cara lá é o Cíclope ou Ciclope? Ó, professor, pelo que eu lembro, lá do personagem da mitologia, é Ciclope. Clope. Aqui é paroxítono terminado em E, não acentua. E não Cíclope. Cíclope. Então aqui eu elimino Cíclope. E aqui eu eliminaria também Barbária. Não. Ou é barbaria, ou é barbárie. Não existe barbária. Barbária. Nunca ouvi falar essa palavra, a gente quer falante. Temos que confiar um pouco mais também na nossa vivência, né, humana. A gente nunca ouviu falar barbária na vida. Têxtil, já ouvimos. Éter, já ouvimos. Hífen, tá correto. Tátil, tá correto também. A questão que muita gente poderia ver essa C e falar, não, essa escrita tá incorreta. Mas é uma escrita aceita pela ortografia, né? Táctil ou tátil. As duas são corretas. Tátil ou táctil. E as duas são o quê? Táctil. Paroxítono terminado em L, assim cor. Hífen. Paroxítono terminado em EN, assim cor. Em EN, né? EN e N no final, assim cor.
Só em ENS que não pode acentuar. Então, hífens, aí já não acentuaria. Então, gabarito letra C. Últimas 2 questões da noite. Aguenta firme aí, dá uns capinhas no rosto. Vamos acordar. Estamos na reta final. Ano 2024 também. Prefeitura de São José dos Campos. Assinala a opção em que mostra 2 palavras do texto que recebe acento gráfico pelo mesmo motivo. Então aqui é saber. As 2 foram acentuadas por serem proparoxítono. As 2 foram acentuadas por serem oxítono. As 2 foram acentuadas por serem paroxítono. É isso que ele quer saber. Mesmo motivo. Caís. Não cai nisso, Caís. Tá de graça. Não é a questão do monossílabo? Essa é a questão do monossílabo, mas ele quer o mesmo motivo aqui. Aqui o E é monossílabo. Monossílabo tônico, Nha e O. E aqui está é oxítono terminado em A, mas é monossílabo. Aí eu me preocupo com vocês, pessoal, porque a nossa tendência mesmo é fazer isso. É olhar as 2 como sendo oxítonas e marcar. Isso a UFMQ já percebeu e cobra bastante desse jeito. A gente não pode cair nessa pegadinha. Se alguém tem uma pergunta? Seria a letra C? Negócio, ciência. Tá bem pra letra C mesmo. Vamos ver, começar pela A então. Difícil. Paroxítono terminado em L. Números. Proparoxítono. Nossa, são diferentes, né? Um é proparoxítono, um é paroxítono. Músculos. Proparoxítono. Além. Oxítono. Diferentes também. Que oxítono terminado em M, acentua. E músculos proparoxítono. Todos proparoxítonos acentuam. Porém, aqui é oxítono terminado em M. Políticos. Proparoxítono. Líticos. Sobra a letra C e a E. Aí a gente vai C com ela, mas não pode confundir a monossílabo com a oxítono. E negócios. Paroxítono terminada em dicom. Negócios. Paroxítono terminada em dicom. A mesma coisa de ciências. Ciências. Paroxítono terminado em dicom. Yes. E a manga, nosso rumo cobra bastante que esse modelo aqui também, né? Eu não errei nenhuma sobre isso. Essa também estava bem fácil. Essa que a gente acabou de ver estava bem na cara. Então vamos mudar um pouquinho, vamos deixar mais difícil aqui, ó. Técnico legislativo. São Paulo, acho que é essa última questão. Assinala a opção em que as 2 palavras nela apresentadas recebem acento gráfico corretamente. Recorde. A gente sempre fala assim. Eu fiz meu recorde. Tórax. Recém, refém. Gratuito. Difícil. Saúva. Hífens. Nobel. Grácio. Ó. Prêmio Nobel ou prêmio Nobel? Rapaz. Grácio? Tá certo isso aí? E gratuito? Tá correto isso aqui? Ó, tem como já ir eliminando, pessoal. Gratuito, a gente viu que não se escreve assim, é gratuito. Recorde, não se escreve assim, é recorde, não recorde. Recém, oxítono terminado em acentua. Refém, oxítono terminado em acentua. Então, recém, refém, amém, também, todos vão ser acentuados. Todos vão ser acentuados. Então a gente achou o gabarito letra B. Passou um pouquinho do nosso horário, mas tudo bem. A gente aproveitou muito essa. Então são regrinhas, pessoal, que não são tão difíceis, mas a gente precisa revisar. Amanhã eu vou gravar um novo vídeo, compartilhar com vocês
uma lista de questões também para fazerem sozinhos e depois assistirem ao vídeo de resolução. Muitos de vocês já fizeram a contribuição, alguns ainda vão receber segunda-feira, então pode deixar para fazer a contribuição na segunda-feira no grupo. Quem já recebeu hoje? O pagamento é de R$ 90 no mês, para a matéria agora de dezembro, que é português, ou R$ 90 e R$ 90 de matemática depois. Ou já pagaram os 5,80 juntos, né? Que aí já garante esse mês de dezembro e o mês de janeiro, para termos noites produtivas como essa até o retorno das aulas, né? Josi pode pagar na segunda-feira, muitos vão receber na segunda, né? Então, segunda de manhã, que é a próxima aula, né? Segunda noite, que será a nossa próxima aula. Até lá, quem como pagar. E quem quiser só pagar a mensalidade de dezembro e depois fazer janeiro, tudo bem também. Quem quiser em cartão de crédito, quem como? Quem como? Aí eu faço a simulação lá pela maquininha, que é a maquininha da... Pelo cartão de crédito, é só me chamar no WhatsApp, que eu passo para vocês o pagamento por lá. E é isso, agradeço a presença de todos vocês essa noite, foi muito bom. Tem algumas pegadinhas que a gente precisa ainda superar, mas com a gravação que a gente vai fazer amanhã vai dar tudo certo, vocês vão superar, tenho certeza. E espero vocês na segunda-feira.